E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist de revisão de estrutura de dados. Finalmente a gente vai terminar a parte da revisão, né? Esses vídeos iniciais em que eu tô retomando o conteúdo que a gente viu nos últimos semestres. A partir de agora a gente vai começar a ver um pouco mais de conteúdo novo, de fato. Não tão novo, né? O próximo vídeo vai ser sobre arrays. A gente já viu arrays antes, mas né, eu vou apresentar para vocês um aprofundamento teórico, né? Porque a gente viu muito como utilizar arrays, né? A gente não viu tanto como eles funcionam em memória mesmo. E também no próximo vídeo a gente vai falar sobre vetores. Então, a partir daqui, quer dizer, a partir do próximo vídeo, vai ser conteúdo novo de fato, né? Aqui a gente termina a nossa revisão zona, né? Bom, o que a gente vai ver nesse vídeo, né? A gente viu no vídeo passado estruturas, o primeiro grupo de estruturas de controle, que são as estruturas condicionais, if, else, switch case. Agora a gente vai ver outro grupo que são as estruturas de repetição, certo? As estruturas condicionais a gente usa para decidir se o código é executado ou não. E as estruturas de repetição são usadas para executar um código mais de uma vez, certo? Então, vamos lá, vamos para o código, certo? Tem consideravelmente menos estruturas de repetição do que estruturas condicionais. Então, esse vai ser um vídeo até que provavelmente mais tranquilo que o último. Mas vamos com calma aí, vamos vendo como que a gente vai aí agora, certo? Vamos lá. A gente vai ver as três estruturas de repetição que a gente tem, né? A gente tem while, do while e for. Tem duas formas de usar o for, mas eu vou tratar com vocês por enquanto só uma, né? Vamos começar aqui com a mais básica, que é o while, né? O while, ele basicamente vai executar, todas elas, na verdade, executam um bloco de código que a gente especificar enquanto uma condição for verdadeira. O que muda, mais ou menos, é quando a validação é feita, no caso do while para do while, e no caso do for, fornece pra gente uma forma mais compacta de trabalhar com laços, um tipo de laço específico, certo? Vamos lá. While. Como é que o while funciona? Você define ele usando a palavra-chave while, coloca a condição que precisa ser verdadeira para o loop continuar, e aqui dentro das chaves você coloca o código que vai ser executado de fato, tá? Então, pensando aqui, como que isso aqui vai funcionar? Eu tenho int i0, certo? Primeira iteração, né? A gente vai chamar cada vez que o loop executa de iteração, certo? Primeira iteração, verifica i é menor que 3, i é 0 por enquanto, então executa o conteúdo que está aqui. No caso, vai imprimir o conteúdo de i e vai incrementar em 1, beleza? Para quem não lembra do operador de incremento, volta lá no vídeo sobre operadores que eu explico esse cara. Eu explico tanto o que ele faz, quanto a questão do uso dele como prefixo e sufixo. Enfim, mas então, primeira iteração foi feita. Imprimiu i e incrementou ele. Agora meu i é igual a 1. Continua sendo menor que 3? Sim. Então, executa aqui de novo. Incrementa de novo. Imprime e incrementa de novo. I continua sendo menor que 3? Agora i é 2. Continua sendo. Então, executa aqui de novo. Agora meu i foi para 3. I é menor que 3? Não, é igual a 3. Então a gente quebra o laço, certo? Bem tranquilo. É basicamente assim que o loop while funciona. Uma coisa muito importante para qualquer laço de repetição, você precisa, a não ser que seja intencional você ter um laço infinito, que em algumas situações você deseja ter um laço infinito, você precisa ter bastante cuidado para não gerar um laço infinito. Por quê? Isso trava a sua aplicação. Se eu esquecesse de colocar esse incremento aqui, esse while ficaria rodando. Deixa eu até executar isso aqui para vocês verem, né? Loops, out, loops. Né? Vocês vão ver que agora minha aplicação vai ficar rodando ad infinito e aí, ó. Ele vai simplesmente ficar imprimindo i igual a zero infinitamente, né? Que nem eu falei, algumas situações você gostaria de ter isso, né? Por exemplo, um servidor, geralmente um servidor fica rodando o tempo todo. Então, você pode meio que usar um laço infinito para continuar o processamento dele, né? Mas, por exemplo, nesse meu caso, eu não queria ter um laço infinito, né? Ficar travado é um bug. Eu agora tenho que forçar o encerramento da aplicação à força, né?
forçar a força é ótimo, né? Mas forçar o encerramento. Mas então, é assim que o while funciona. O do while, ele é quase igual ao while. A única diferença dele é que ao invés da validação acontecer na primeira iteração, antes da primeira iteração, ela acontece depois. Ela acontece sempre depois da primeira iteração. Então, como isso vai funcionar? Define j igual a zero, certo? Executa esse código, né? Onde eu vou estar incrementando o valor do j. E aí eu verifico. Beleza, meu j era zero, virou 1. J é menor que 3? Sim. Executa de novo. J vira 2. 2 é menor que 3? Sim. Executa de novo. J é menor que 3? Não, agora J é 3. Então, pode sair do laço. Então, a principal diferença aqui é que eu tenho minha condição sendo avaliada no final. Por quê? Isso aqui é muito legal quando você quer que esse bloco de código seja executado pelo menos uma vez antes de começar a fazer a validação. Por exemplo, vamos dizer que o seu usuário precisa inserir alguma coisa. Só que você não precisa verificar se a entrada dele foi válida na primeira iteração. Então você pode fazer essa validação no final e caso seja inválida, você volta para o começo do loop. Então, essa que é a ideia do while, né? Vocês vão ver que esse código vai se comportar exatamente da mesma forma, né? Que o de cima. Opa. Vocês vão ver que Ô, cacete. Vocês vão ver que ele se comporta exatamente da mesma forma. A única diferença foi aonde a validação ocorreu, certo? E beleza, para finalizar, a gente tem o for. O for ele é mais complicado, entre aspas. Porque assim, é, tudo que a gente fez aqui no while e no do while vai ser reproduzido aqui no for. A única diferença é que ele vai fornecer pra gente uma forma mais compacta de fazer isso aqui. Como assim? O for, além da parte do corpo, né, que é onde você define o código que vai ser executado, você tem três coisas que você faz, né? Você define o for, né? A primeira coisa é uma. Eu esqueci qual que é o nome. Mas é a definição. Inicialização. É isso. O primeiro passo é a inicialização. Geralmente a gente usa isso aqui para criar e inicializar uma variável. Ou você simplesmente inicializa a variável. Você pode definir ela fora e atribuir o valor inicial dela aqui. A segunda parte aqui é a condição, você define qual é a condição de parada do seu loop. E a terceira parte é o incremento, ou a alteração, né? Aqui você vai, de alguma forma, transformar o valor que está dentro da sua variável de controle para mudar ela. Geralmente isso aqui é uma garantia de que ela vai mudar para que essa condição de parada seja alcançada em algum momento, certo? Então, a gente está fazendo isso aqui no while e no do while, né? A gente definiu uma variável, definiu a condição aqui, executou o código e colocou um incremento aqui para em algum momento alcançar a nossa condição de parada. O for, ele fornece uma forma mais compacta de fazer tudo isso em uma linha só, né? Então, ele é basicamente um atalho, né? A gente poderia fazer tudo que a gente consegue fazer com o for com um while. Com o do while até também, mas o for ele vai fazer a validação logo antes da primeira iteração, que nem o while faz. Então, o do while, se você não prestar atenção, você pode acabar causando algum erro aí, né? Mas, então, esse é o for. O for, basicamente, a ideia dele é simplificar a nossa vida. Não necessariamente simplificar, né? Porque a gente tá fazendo exatamente a mesma coisa. Mas pelo menos simplificar a sintaxe, né? Colocar tudo em um lugar só. Pra que quando a pessoa bata o olho, né? Aqui, você tá vendo que tá tudo meio que jogado, né? Declaração da variável, a condição, os comandos e o incremento, né? Imagina que aqui eu tivesse 50 linhas de código aqui pra baixo. E sei lá, mais 50 linhas de código aqui pra cima. Pô, eu não sei aonde que tá esse i, qual que é a minha condição de parada? É essa daqui, mas onde que eu tô transformando essa entrada pra chegar nela, né? O for, ele facilita isso, como ele deixa tudo isso junto, né? Então, fica mais claro, é mais fácil de você simplesmente bater o olho e você já saber o que tá acontecendo, certo? Como eu falei, tem outra forma de usar o for, mas eu não vou comentar sobre ela agora, porque a gente ainda não falou sobre coleções, arrays, vetores. Então, a gente vai deixar para depois.
E por fim, a gente tem duas coisas aqui que não são bem estruturas de repetição, mas eles são muito utilizados junto com elas, que são as estruturas de controle continue e break, certo? Os comandos de controle continue e break. Eles são bem simples de entender. O continue, se você colocar ele no meio do loop, ele basicamente pula todas as instruções que deveriam acontecer logo depois dele no loop e passa para a próxima iteração, certo? Então ele é um pular, né? Você pula a vez. Você interrompe o loop ali e continua na próxima iteração. E o break, ele é usado para interromper o loop de fato, né? Tipo assim, mesmo que você está no meio do loop, você chamou o break, mesmo que a condição seja verdadeira aqui, ele vai interromper o loop. No caso do continue, ele primeiro verifica a condição, e se for verdadeira, ele continua. Se for falso, ele quebra. Mas o break, ele sempre quebra a execução do loop, ele para naquele momento de executar o loop. Então, a gente geralmente usa esses dois caras, principalmente quando, por exemplo, eu quero fazer uma validação dentro do meu loop. Só que eu não posso interromper a execução do loop. Se algum elemento for inválido, eu pulo todo o processamento. Mas se eu encontrar esse elemento inválido, eu só ignoro ele. Eu continuo o processamento do loop. Esse é um dos principais usos do continue. O break eu encontrei um elemento inválido, eu encontrei alguma coisa para minha execução, para naquele momento. Então, esses são os usos do continue e do break, né? Eles são muito utilizados em conjunto com esses loops. E eu vou executar. No caso, eu já executei aqui, né, para vocês darem uma olhada. Vocês estão vendo aqui que o while e o do while e o for eles têm exatamente a mesma saída. Eu estou fazendo a mesma coisa de três formas diferentes. A discrepância aqui é o while eu estou validando no começo e eu tenho que definir a variável e o incremento, né, a mudança da variável, a transformação, em locais separados. O do while, mesma coisa do while, mas a diferença é que no while, antes da primeira iteração, eu verifico e caso isso aqui seja falso logo de cara, eu não entro. Isso aqui garante que eu execute a minha condição pelo menos uma vez. E o for, ele é um atalho pro while, né? Vamos dizer assim, para um while, quando a gente precisa ter essa variável de controle, né? A gente define a variável de controle, define a minha condição de parada e o que vai acontecer no final do loop para incrementar ela, para modificar a variável de controle, certo? E por fim, a gente viu o continue break, que o continue, ele pula aquela iteração, passa o controle de volta pro começo do laço para ele validar se é para continuar. E o break ele encerra o laço de uma vez, né? Aqui a gente vê que, nesse caso aqui, k igual a zero. Eu tô pulando de um em um. Mas vocês notem, eu pulei o 2. Não, calma. Perdão, é o continue break que tá aqui. Nesse caso, n começou como zero. Beleza, imprimi ele. Beleza. N ficou igual a 1. Beleza, imprimo ele. N ficou igual a 2, o meu continue, ele vai ignorar aqui. Ele vai ignorar o processamento, não vai deixar que isso aqui seja executado. E passa para o próximo. Executa o incremento, N fica igual a 3. N igual a 3, executa tudo isso aqui. N igual a 4, tecnicamente, para ficar mais correto, exemplos, posso fazer isso aqui. Porque, querendo ou não, quando ele chegar. Não, perdão. Na verdade, sim. Vocês vão ver que, apesar de n continuar sendo menor que 5, tá? Porque a condição aqui de parada a condição de continuidade aqui é n ser menor que 5, né? Enquanto n for menor que 5, isso aqui executa. N sendo igual a 4, deveria printar no console, né? Só que, nesse caso, como eu coloquei um break aqui, apesar de n ser igual a 4, continuar a condição ser verdadeira aqui, eu encerrei o loop de forma antecipada. Então, aqui a gente viu o break sendo utilizado, certo? Então é isso. Em relação a laços de repetição, é só isso que eu queria mostrar para vocês. Agora a gente terminou, de fato, a revisão da revisão, né? A partir de agora, a gente vai pegar mais pesado aí, falando sobre as coisas da matéria mesmo. Dúvidas, sugestões, xingamentos, coloque aqui nos comentários. Todo feedback é bem-vindo para melhorar a qualidade dos vídeos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Até uma próxima. Falou!